Para quem não sabe acessar o Forms, eu só vou vir aqui e vou digitar Forms. Pronto, aqui tá. Já vou conseguir entrar aqui na plataforma do Forms. O meu foi direto porque eu já estou logada numa conta que é do Gmail. Quem não tem conta Gmail precisa ter uma conta Gmail para conseguir usar esses formulários. Para iniciar, nós vimos nesse mais aqui para criar um novo formulário. Então, nós sempre começamos com um novo formulário. A primeira coisa que nós precisamos fazer é configurar esse formulário. Porque esse formulário inicial que nós temos aqui, nada mais é do que um formulário comum, que pode ser usado por empresas, que pode ser usado para questionários da qualidade de algum serviço, onde nós não temos respostas certas e erradas. Simplesmente você pergunta e quer obter uma resposta. No caso do ensino, quando nós estamos falando de sala de aulas, de testes, de trabalhos, nós normalmente temos uma resposta ali, um padrão de resposta correto. E o nosso objetivo é que nós tenhamos uma autocorreção. Então, para ter essa autocorreção, é preciso primeiro configurar esse formulário. Então, nós vamos vir aqui nessa engrenagem. Vindo aqui na engrenagem, nós temos a parte de definições. A primeira coisa que eu vou olhar nessas definições é se eu quero ou não recolher o e-mail dos meus alunos. Então, se quiser que o aluno receba de volta a nota por e-mail, é importante recolher esse e-mail. Depois você pode enviar um recibo ou não. Eu não costumo enviar esse recibo, eu só peço e-mail e o recibo já vai depois quando eu envio as notas. Continuando aqui, eu posso limitar a uma resposta. Eu não limitei. Caso vocês queiram que o aluno não fique repetindo, fazendo novamente, é bom limitar a uma resposta. Tem outras configurações, mas aí cada um vai precisar ir olhando mais o passo a passo depois que tiver interesse em ir mais a fundo. Mas o mais importante é vir nessa parte aqui de questionário, que isso aqui é fundamental. É onde eu deixo de ser um formulário e passo a ser um questionário. Se vocês não fizerem isso, não vai ter como verificar respostas certas e erradas. Ele vai entender somente como algumas perguntas, onde as pessoas não vão conseguir analisar. Então, nós vamos precisar vir aqui e tornar este documento um... Depois que eu torno esse documento um questionário, eu tenho algumas opções, que é publicar a classificação imediatamente após cada envio, ou seja, você aperta o botão lá enviar ou submeter e já vai aparecer lá a nota. Ou mais tarde após revisão manual. Eu costumo deixar esse mais tarde após revisão manual porque aí os alunos não têm acesso às respostas de imediato, eles vão ter só depois. Nós sabemos que os meninos são espertinhos, eles não conseguem compartilhar as respostas com os colegas, porque senão eles tiram aquela foto da tela, mandam para o colega com a resposta correta. Então, eu prefiro mandar a resposta depois que todo mundo já fez. Mas aí é uma opção de cada professor. Continuando aqui, vou nessa parte de apresentação aqui só para mostrar uma coisa. Eu posso mandar uma mensagem de confirmação para o meu aluno. Que tipo de mensagem? O seu teste foi recebido, obrigada pelo envio, qualquer coisa nesse sentido, cada professor personaliza de acordo com aquilo que é importante para ele. Terminou de preencher todas as configurações, vem aqui em guardar ou salvar, dependendo da configuração do teu computador. Pronto, já temos agora o formulário que se transformou em questionário. Vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou colocar é um título, por exemplo, teste. Podem colocar teste de geografia, de história, de matemática, prova, avaliação, atividade, da forma que cada professor quiser. Aqui o e-mail para nós recolhermos. Normalmente, a primeira pergunta que eu faço é uma pergunta de identificação. Quem está me respondendo esse questionário? Para depois eu não ter dúvida de qual foi o aluno que fez isso. Então, eu venho aqui e peço o nome do meu aluno. Ou põe nome, ou põe aluno. Quando eu peço o nome, como eu pedi também no questionário de vocês, eu tenho que vir aqui nessa caixinha e colocar com uma resposta curta. Por que uma resposta curta? Porque ele vai digitar o nome e resolver o problema. Então, está aqui nome. Não vou colocar a chave de resposta ainda, porque não tem certo e errado. Não vou colocar pontuação, mas vou colocar aqui obrigatório. Por que obrigatório? Porque ninguém vai conseguir me enviar se não colocar o nome. É muito importante saber colocar o nome aqui. Depois eu quero criar mais uma pergunta, então vou vir aqui no mais.
Normalmente, a segunda pergunta que eu faço sempre nos meus questionários é a turma. Por quê? Porque eu tenho muitas turmas. E muitas vezes eu quero enviar o mesmo questionário para mais de uma turma fazer, para turma A, B, C. Então, eu posso usar o mesmo formulário e depois eu consigo fazer essa divisão de turmas. Então, eu venho aqui, eu gosto de colocar esse pendente. Esse pendente, vou colocar aqui, ó, opção A, turma B, por exemplo, e turma C. Tem as 3 opções de turma aqui. Novamente, a chave de resposta, não tem o certo e errado. Vou colocar aqui como obrigatório. Vou mostrar aqui para vocês um questionário que está ficando pronto, que eu já tenho, que é de uma turma minha, só para vocês terem ideia de como é que fica. Olha aqui. Esse questionário aqui, no caso, era sobre segurança na internet. Tinha um lugar aqui para o aluno colocar o nome, quando ele fosse me responder, e depois a turma dele. Daquela forma que nós colocamos lá pendente, é só ele vir aqui, ó, e escolher. No caso, era quinto B, C, D, sexto. Ele vinha aqui e escolheria a turma a qual ele pertence. Voltando aqui para o formulário que nós estamos a criar agora, nós vimos aqui no mais. Vamos criar mais uma pergunta. Agora, na hora de criar perguntas, as opções são muitas. Então, vou mostrar um pouquinho do que nós já fizemos e do que eu já fiz, para todos poderem entender e ver quais são as perguntas que nós podemos fazer. Começando pelo de vocês. Aqui, ó, só lembrando, eu pedi o nome de vocês, a disciplina que leciona. Ah, eu coloquei um videozinho aqui, vou falar disso antes de falar dessas perguntas. Eu gosto muito de colocar um vídeo. Olha aqui, para os meus alunos também eu coloquei um vídeo. Você pode fazer um vídeo seu, como eu fiz aqui e coloquei, ou vocês ainda podem escolher um vídeo na internet. Por exemplo, eu vou falar sobre trigonometria. Eu vou lá no YouTube, procuro um vídeo sobre trigonometria que é bacana e pego a URL dele para colocar. Como é que eu faço para colocar esse vídeo? Venho aqui no meu formulário, tem aqui, ó, adicionar vídeo. Coloco adicionar vídeo. Aqui dá para pesquisar, mas eu gosto de pesquisar antes, mas eu venho aqui na URL e colo a URL do vídeo que eu escolhi. Pode ser uma videoaula, pode ser uma explicação, alguma coisa que, dependendo da tarefa, pode ser muito interessante para os alunos verem e poder ajudar a responder depois todas as questões que nós colocamos. Não vou colocar vídeo nesse aqui, quem quiser depois explora mais essa funcionalidade que é muito interessante. Continuando aqui, aqui nós temos questões de múltipla escolha. Olha aqui, 2 questões, uma somente com texto e uma com respostas em imagem. Essa somente com texto é muito tradicional, muitos professores fazem, é normal vocês colocarem. Como é que nós fazemos isso? Vamos aqui no nosso formulário, ele está aqui como escolha múltipla escolha, eu coloco aqui uma pergunta para os meus alunos, a pergunta que o professor quiser, e depois aqui eu venho e coloco as opções de resposta. Resposta A, resposta B, resposta C e resposta D. Então, tem aqui a pergunta e aqui as respostas. Eu venho aqui em chave de resposta e vou fazer o seguinte, vou colocar uma pontuação para essa questão. Vamos supor que ela vai valer 10 pontos. Então, está aqui uma questão que vale 10 pontos. E marco a resposta certa. Vamos supor que a resposta certa é B, eu venho aqui e marco B. Se fosse C, eu marcaria C se tivesse 2 certas, mas eu só tenho uma resposta certa nesse caso, que é a resposta B. Feito isso, marquei a resposta certa, coloquei a pontuação, concluído. Essa pergunta já está pronta para ir para os meus alunos. Vou colocar um mais aqui. Múltipla escolha, o que eu ainda posso fazer? Eu tenho uma outra pergunta, eu posso adicionar uma imagem à minha pergunta. Então, para adicionar, só voltando aqui, coloquei a pergunta, eu venho aqui para adicionar a imagem. Eu posso carregar uma imagem que eu já tenho no meu computador, ou eu posso vir aqui em pesquisar imagens do Google. Então, eu posso pesquisar a imagem do que eu quiser. É só eu colocar aqui o título do que eu quero, do assunto, e eu vou conseguir uma imagem para colocar. Por exemplo, bandeira do Brasil. Vou vir aqui, vai ter várias imagens de bandeira do Brasil. Eu vejo uma foto que eu gosto, vou pegar uma bem tradicional. Tá aqui, cliquei nela, inserir. Já vai aparecer aqui a bandeira do Brasil. Eu posso vir aqui, ó,
diminuir para ficar do tamanho que eu quero, já está aqui. Aí eu vou colocar as minhas opções aqui, novamente, de acordo com o que eu quiser, para os meus alunos responderem a minha questão. Esse aqui não vai dar certo, porque está igual ao de cima. Pronto, está aqui. Aí eu venho aqui, já tenho as opções, novamente chave de resposta, novamente a pontuação 10 pontos, vou marcar essa opção 2 aqui como correta, concluído. Vamos ver como está ficando isso aqui. Se eu quiser ver, eu volto lá em cima no meu formulário e tem esse olhinho aqui que é uma pré-visualização. Então, eu posso vir aqui, ó, ele já vai me mostrar como que isso vai aparecer para o meu aluno. Aqui, ó, teste, endereço de e-mail para ele colocar, nome, a turma como nós colocamos lá, ABC para ele selecionar, a primeira pergunta com as alternativas, a segunda pergunta com as alternativas e pronto. Mas eu não vou mexer nisso agora, vou sair aqui e vamos continuar a editar o nosso questionário. Feito isso, vamos para mais uma pergunta. Vou mudar um pouquinho o tipo de pergunta, só que antes de mudar o tipo de pergunta, vamos supor que eu quisesse associar uma imagem a essa primeira pergunta, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, onde tinham imagens. É muito simples, é da mesma forma que adicionamos uma imagem à pergunta, você pode adicionar imagens à resposta. É só vir aqui nessa questãozinha aqui, no final tem um botãozinho aqui de imagem, carreguei aqui, de novo, eu vou poder buscar uma imagem do meu computador ou eu vou poder pesquisar uma imagem do Google para colocar. Muito simples, muito fácil de colocar. Então, vamos continuar agora. Vamos ver os tipos de questões que nós temos aqui. Então, na hora que eu tenho aqui a pergunta, eu posso colocar uma resposta curta. Resposta curta, ela pode ser autocorrigível sem problema nenhum. Ela vai dar para corrigir. Mas nós temos alguns problemas, porque nós temos que pensar nas variações de respostas dos nossos alunos. Então, por exemplo, quando eu coloquei essa questão aqui para vocês, era uma questão de resposta curta. O que acontece? A resposta era 8 minutos. Eu considerei uma série de variações dessa resposta a 8 minutos, porque eu já imaginei que poderíamos ter respostas diferentes. Eu considerei só 8 como resposta. Eu considerei, quer ver? Vamos lá na edição para vocês verem como é. Eu vou lá na minha chave de resposta. O que eu coloquei na minha chave de resposta? Eu coloquei 8 minutos, coloquei 8 min, coloquei só 8, coloquei 8 minutos por extenso, coloquei um outro 8 aqui, até repeti aqui sem querer e coloquei outra vez 8 minutos. Mas o que acontece? Nós temos que pensar que qualquer uma dessas vai estar certo e se o aluno responder algo diferente disso vai estar errado. E ainda tem mais um detalhe. Se eu colocar esse M, por exemplo, de minutos maiúsculo, ele vai considerar errado. Então, é uma questão muito sutil. Então, muitas vezes o aluno responde certo e o sistema não reconhece porque teve alguma pequena variação na resposta. Então, a minha sugestão para vocês, podendo evitar ou usar somente de forma numérica, eu aconselho fazer isso. Porque, a menos que seja uma palavra muito simples, respostas que sejam dadas um sim ou não, mas assim, podendo evitar é o ideal, porque isso aqui é difícil de ser autocorrigido. Mas funciona desde que colocamos bastante opções diferentes de resposta. Enfim, voltando aqui, nós temos a opção de pedir um parágrafo. Qual que é o problema do parágrafo? Ele vai exigir uma correção manual. Então, depois de enviado, vai ter que voltar lá e corrigir um por um. Aí, cada um que tiver interesse em fazer um pouco mais disso, depois vê, porque o nosso foco aqui são dos formulários autocorrigíveis. Escolha múltipla nós já falamos. Caixa de verificação é muito parecido com a escolha múltipla. Qual que é a diferença da caixa de verificação? É que a minha pergunta agora, ela pode ter mais de uma opção correta. Eu vou mostrar uma que eu fiz desse tipo aqui para vocês verem. O que acontece agora? Lá naquele que eu fiz com os meus alunos, vejam que era uma bolinha. A bolinha é múltipla escolha. Quando eu tenho esses quadradinhos, é essa outra opção aqui que eu mostrei para vocês de caixa de verificação. Vai aparecer essas caixinhas, porque agora eu posso marcar mais de uma opção como correta. Aqui eu coloquei para os meus alunos, marque todas as opções corretas. Se fosse uma múltipla escolha, eu só consigo marcar uma. Quando eu marco outra, ela troca.
A caixa de verificação não, eu consigo marcar até todas, que o aluno vai marcar quais são as corretas. Venho na chave de resposta, marco aqui, por exemplo, 2 respostas como corretas, nós já temos aqui 10 pontos. Pronto, concluído. Já está aqui. Vamos mais uma. Nessa questão agora, eu vou usar a escala linear para vocês verem. Isso aqui não é muito utilizado, porque ele fala de 1 a 5 e ele pede para você fazer algum tipo de pergunta onde a pessoa vai avaliar de 1 a 5 o que ela achou, ou de 1 a 10. Isso é muito interessante usar em questionários. Por exemplo, se eu pedir para você avaliar uma aula, eu posso pedir para dar uma nota de 1 a 5, algo nesse sentido. Como eu falei, também não é muito usado, então vamos passar para o próximo. Grelha de escolha múltipla. A grelha de escolha múltipla vai ser algo parecido com esse aqui, que vocês fizeram também para associar o país à sua capital. Aqui, ó, onde ele tinha uma frase, por exemplo, sobre o cyberbullying, ele tinha que ler e ver se essa frase aqui se referia a qual dessas 3 condições aqui. Aí ele vem cá e marca uma das 3 opções. Voltando aqui, como é que eu faço? Grelha de escolha múltipla. Eu coloco alguma instrução aqui, normalmente é um associe, e coloco aqui A, B, C, D. E aqui eu vou colocar as colunas. Vou inverter aqui até para não ficar na ordem. Pronto. Aí eu venho aqui agora em chave de resposta e vou marcar quais são as opções corretas. O A associa com o A, o B com o B, o C com o C, o D com o D. Pronto, muito simples. E agora eu posso pôr uma pontuação por linha. Por exemplo, 5 pontos por linha. Porque o aluno ele não precisa acertar a questão inteira para ganhar nota. Ele pode só acertar uma parte e pronto. Tá aqui. Vamos para mais uma. O que eu posso fazer ainda? Eu posso fazer essas caixas de verificação. Como funciona a caixa de verificação? Ela é muito parecida com essa de cima. A diferença é que agora, em vez da bolinha aqui, vai estar um quadradinho. E nesse quadradinho, você vai poder marcar 2 opções em vez de uma. Igual aqui, ó, nós só podemos marcar uma opção. Se fosse o quadradinho, eu poderia marcar 2 opções para a mesma resposta. Também acredito que é algo menos usado, não vou explorar muito isso. Outras 2 opções que nós temos aqui é de pedir uma informação de data ou uma informação de hora, que também é menos usado na área de educação, apesar de ser uma possibilidade. Voltando aqui, eu tenho essa opção também do carregar ficheiro. É só isso, venho aqui em continuar para autorizar. Quando eu uso normalmente essa questão de carregar ficheiro? Professor de arte, um professor que vai pedir um desenho que o aluno possa fotografar e enviar, ou posso pedir uma foto. Mas eu uso muito também nas minhas aulas de matemática. Sei que temos alguns professores de matemática. E por quê? Porque eu obrigo que o aluno faça manuscritos, contas, fotografe a folha e me envie no final. Muitas vezes eu vou confessar para vocês, eu nem olho muito se está certo ou errado, mas é uma forma de eu obrigar esse aluno a registrar aquilo que ele escreve, aquilo que ele fez, as contas todas e me enviar. Então tá aqui, finalizei o meu formulário. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em enviar. Eu gosto de usar essa opção aqui de link. Eu posso até abreviar aqui para ficar menor a URL, venho aqui em copiar. Pronto, copiei esse link. Eu posso enviar agora da forma que for mais fácil. Eu posso enviar por e-mail, eu posso enviar pelo WhatsApp, eu posso enviar do jeito que for melhor. Eu sugiro a todos que enviem para os alunos, que eles vão conseguir responder e nós vamos receber depois os questionários deles. É bem simples. E depois de tudo, enviei. Vamos voltar lá para a minha página inicial dos formulários. Os meus formulários ficam todos aqui. Esse que nós acabamos de criar, eu não coloquei título nele, por isso que ele está aqui como formulário sem título, é só eu voltar e apertar nele. Se eu quiser algum formulário passado, que eu já pedi para alguém preencher anteriormente, é só apertar aqui, que vai abrir algum formulário passado que eu já tinha criado, que é o caso desse formulário aqui que vocês fizeram para mim.
é onde eu vou ter acesso às respostas. Não precisa preocupar em salvar nada, já fica tudo salvo no Drive. O que é importante nós observarmos aqui? Que tudo fica salvo, então nós não precisamos nos preocupar. Então, as nossas respostas já estão aqui e as perguntas já estão aqui. Essa aqui é a parte já editável, então eu conseguiria editar novamente, alterar as definições. Eventualmente, acontece com todos nós, marcou uma resposta errada, você pode vir aqui, corrigir a sua resposta, não tem problema, ela vai ser automaticamente refeita as contas e atualizada a nota do seu aluno. É bem simples. Então, vamos lá. Igual eu falei, eu tive 191 respostas. Vou bloquear aqui para mim não aceitar mais resposta. Pronto. Ninguém mais pode responder. Todos que entrarem agora no link não vão conseguir mais responder. Aqui eu tenho algumas informações de média, mediana, intervalo, mas isso não é o mais interessante. Aqui eu tenho os nomes de quem respondeu, mas eu vou vir aqui agora em publicar classificações. Quando eu venho aqui em publicar classificações, eu posso colocar uma mensagem aqui para o meu aluno, por exemplo, nota do teste de matemática, ou então assim, ó, obrigada por participar da webinar. Confirmar se escrevi direitinho, obrigada por participar do webinar, ok? Enviar e-mails e publicar. Todos que responderam acabaram de receber um e-mail com a nota, com a classificação que tirou. Por isso que eu pedi o e-mail de vocês, para que vocês pudessem receber a nota de vocês. Aqui temos mais alguns gráficos, algumas informações, aqui tem os nomes. Aqui, olha, eu perguntei as disciplinas de vocês estão aqui espalhadas. Aqui é interessante que eu posso ver se os meus alunos, se uma grande maioria da turma errou, por exemplo, uma questão, que eu preciso retomar aquele conteúdo, que eu preciso falar novamente daquilo que os alunos ainda estão com dúvida. Se a maioria acertou, ok. Então, eu consigo ver aqui quantos por cento de alunos acertaram e quantos erraram. Dá para explorar bastante aqui depois para quem quiser ir um pouco mais a fundo. Mas eu sei que o foco aqui não é esse. Agora nós temos duas coisas aqui para ver. Individual. Individual eu posso ver de cada aluno. Então eu tenho aqui, ó, o Zildo André, que respondeu para nós, foi o último a responder. Aqui tem a disciplina que ele leciona e aqui tem as respostas dele. Enfim, tá aqui. Se eu quiser passar para o próximo aluno, é só eu ir apertando aqui que eu vou vendo os meus alunos. Feito isso, agora vem para mim o que é o facilitador da minha vida. Estão vendo isso aqui, ó? Vai abrir uma planilha. Apertei aqui, vou apertar aqui em criar. O que eu tenho? As informações dos alunos e as pontuações. Aqui eu diminui o nome só pela privacidade deles mesmo. O que eu faço? Venho aqui de A a Z para colocar em ordem alfabética. As turmas aqui estão misturadas, ó, sexto C, quinto E, quinto E, quinto B. Eu venho aqui de novo nesse, coloco de novo de A a Z. O que eu tenho agora? A minha primeira turma, que é o quinto B, porque eu não tenho o quinto A. Vou descendo aqui, ó, terminou o quinto B, vão começar as notas do quinto C. Terminou o quinto C, começam a do quinto D e todos fizeram juntos ao mesmo tempo. Então é interessante que depois, para me passar isso para o meu diário, eu já tenho duas informações. Ordem alfabética, aqui ó. Afonso, Andréia, Caetana, Camila já está em ordem alfabética, a pontuação e a turma. E gostaria muito de agradecer a presença de todos que participaram desse momento aqui e que podemos compartilhar essas informações. Espero que seja útil e que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês, esses conhecimentos.